Boa tarde, pessoal. Boa tarde, alunos da FACAB. Boa tarde, colegas de trabalho. Boa tarde, pessoal que está fazendo concurso do Tribunal de Justiça. Eu venho aqui trabalhar com os senhores um assunto muito interessante, que é o fato da execução provisória da pena. E essa execução provisória da pena, ela ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Será que essa execução provisória, ela é permitida? Será que essa execução penal provisória, ela fere algum princípio constitucional? Vamos lá, senhores, vamos trabalhar um pouquinho sobre esse tema. Não vou expor aqui, prometo aos senhores a minha opinião pessoal, tá? Mas eu deixo aí para que os senhores façam isso, que os senhores debatam, que os senhores estudem e que os senhores mandem perguntas para mim, ok? Se inscrevam no canal que vai aparecer aí no vídeo, dê um like e vamos começar. Pois bem, quero comentar com vocês sobre a presunção de inocência, que é um princípio previsto na Constituição Federal, como também o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Em outras palavras, meus caros, será que uma pessoa ela pode ser presa antes de transitar em julgado uma sentença penal que a condenou? Ok. Houve no Supremo Tribunal Federal o julgamento de um habeas corpus, número 126.292, de 17 de fevereiro de 2016, que por 7 votos a 4, o relator ministro Teori Zavascki fundamentou no seguinte: é possível a execução da pena antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Certo? Muito bem. Primeira coisa que eu quero tratar com os senhores é que este princípio tão clamado, né, pelos operadores do direito, pelos estudantes nas faculdades, ele é conhecido como princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. No que consiste? Se baseia na Declaração Universal dos Direitos do Homem, já ouviram falar? Vamos lá! Essa Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela foi proferida em 1948, quando o mundo passava por uma situação pavorosa da guerra, né, a Segunda Guerra Mundial. Então as pessoas estavam impressionadas com o rigorismo, né, dessa Segunda Guerra, com os rigores em que o acusador e o julgador se confundiam na mesma pessoa. Então veio a Organização das Nações Unidas e editou esta Declaração Universal dos Direitos do Homem, que em seu artigo 11, número 1, estatuiu que toda pessoa acusada de delito, ela tem o direito de que se presuma a sua inocência enquanto não tiver contra ela, enquanto não pesar contra ela o que, senhores, lembram? Um processo público transitado em julgado. Ok? Então, enquanto não tiver um processo, uma condenação transitada em julgado contra essa pessoa, ou seja, devido ao processo legal, ampla defesa e todos os princípios do contraditório, da ampla defesa, todos os princípios componentes do devido processo legal. Certo? Ok. Aí veio a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 57, e assegurou esse princípio. Tá previsto nessa Declaração Universal dos Direitos do Homem. A Constituição, então, ela previu, ela assegurou esse princípio da presunção de inocência, esse princípio da não culpabilidade. Ok. Senhores, uma coisa que chama atenção é que o Brasil, ele aderiu à Declaração Universal dos Direitos do Homem ainda sob a vigência da Constituição Democrática. Lembra da Constituição Democrática de 1946? Muito bem. Então, tivemos ainda, nesta mesma época, um Código de Processo Penal, que foi elaborado sobre o regime ditatorial, na época da ditadura, tá? E na vigência desse código, regia ainda a Constituição Polaca de 1937, tá bem. Aí a Constituição de 88 não discutiu mais o assunto. Veio a Constituição de 88 e disse assim: não há mais que discutir sobre o princípio da presunção de inocência. Ele foi sim incorporado com o princípio da não culpabilidade dentro da nossa Constituição Federal Brasileira. Perfeito. Resumindo, por fim,
seja pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, seja pela Constituição Federal de 1988, ninguém pode ser considerado culpado. Toda pessoa se presume inocente até que haja contra ela uma condenação em caráter definitivo. Ok. Ainda sobre esse assunto, nós temos que existe uma súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula de número 9, ainda vigente, atenção, ainda vigente, que diz assim: prisões provisórias, tais como a preventiva e a prisão temporária, não ferem os princípios acima elucidados, ok? Prisão temporária e prisão preventiva não ferem o princípio da não culpabilidade, o princípio da presunção de inocência. Tanto é verdade, senhores, que a própria Constituição, no seu artigo 5º, inciso 61, previu a prisão em flagrante, tá? A prisão em flagrante, como os senhores já sabem, já conhecem, é aquela prisão que dá início à persecução penal, ok? Então tá, vamos lá. Aí veio a doutrina e falou assim: olha, precisamos refletir melhor sobre o assunto. E discutiu-se muito neste assunto e concluíram que assim, ok, a Constituição Federal prevê sim a prisão em flagrante, que vem antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, como também prevê a prisão nos casos de crime em que não cabem fiança, que são os crimes inafiançáveis, ok? Tá. Logo, concluiu a doutrina, é possível sim ocorrer essa prisão antes do trânsito em julgado. Senhores, estão percebendo? Estão percebendo desde quando vem vindo esta discussão se cabe ou não a prisão, a execução da pena antes do trânsito, é prevista prisões antes de ter contra ele uma sentença penal definitiva? Olha só há quanto tempo que vem se discutindo sobre isso. Pois bem, senhores, então surgiu-se a necessidade de se, ao julgar o referido habeas corpus, os ministros do Supremo, a nossa Suprema Corte, elas citaram alguns fundamentos muito interessantes. E um fundamento, o primeiro fundamento, para embasar a execução penal provisória, é o princípio da proibição da proteção deficiente. Olha que interessante. Do que trata este princípio da proibição da proteção deficiente? Vamos lá. O garantismo, ele repudia todo o excesso, a hipertrofia da punição. Ou seja, querer prender alguém sem provas, somente com meros indícios, vem o garantismo contra a proteção deficiente do Estado, tá? É aí que o garantismo vai agir. Então ele quer evitar esse excesso, repudiando toda a proteção deficiente do Estado, que pode ser encarada, senhores, pela tese de que no Brasil somente pode se executar a pena depois do trânsito em julgado de um último recurso, ok? Vamos lá, a gente vai entender melhor isso daqui pra frente. Mas como que se evita esse excesso? Como que se garante essa proteção eficiente do Estado? Se garante da seguinte maneira. No Brasil, enquanto não houver duplo grau de jurisdição, já ouviram falar? Enquanto não houver no Brasil um duplo grau de jurisdição sobre matéria fática e matéria probatória, não cabe a execução penal. Vamos lá. Mas a partir do esgotamento da análise probatória, a partir do esgotamento da análise fática, será sim possível que haja uma execução em caráter provisório, uma execução da pena em caráter provisório. Ou seja, eu não preciso mais aguardar o julgamento de eventuais recursos constitucionais, ok? Por quê? Porque aguardar o julgamento desses recursos constitucionais seria navegar em uma proteção deficiente do Estado. Senhores, para concluir esse primeiro fundamento alegado pelos ministros, eu concluo que o Supremo, então, no julgamento do referido HC, ele manifestou o seguinte:
com a execução da pena no seu caráter provisório, não se configura a hipertrofia da punição. Vamos lá. Com a execução da pena no seu caráter provisório, não se configura a hipertrofia da punição. Porque se esgota a análise fática, se esgota a análise probatória, como também não permite uma proteção deficiente do Estado, porque ela deixa de aguardar o julgamento de eventuais recursos constitucionais e passa a se executar aquela pena antes do trânsito em julgado da sentença, tá? Fechou esse primeiro argumento? Vamos lá. Segundo argumento, senhores, que foi proferido pelo ministro Barroso. Esse segundo argumento, ele constitui no sentido de impedir que a execução penal provisória, impedir a execução penal provisória de afrontar o direito penal seletivo. Olha só, como assim? Direito penal seletivo. Quando que isso acontece? Pessoas abastadas na sociedade, pessoas endinheiradas, elas conseguem chegar até os tribunais superiores e os menos abastados, os menos favorecidos economicamente falando, não conseguem. Tá? Então, dessa forma, se lota o sistema carcerário. O sistema penitenciário brasileiro é lotado de pessoas menos favorecidas economicamente, pesando sobre os mais endinheirados o manto da impunidade dos recursos constitucionais, tá? Então, o direito penal seletivo, ele faz isso. Ele eleva as pessoas endinheiradas, em contrapartida, as pessoas menos abastadas lotam sistemas carcerários. Então, o ministro Barroso disse que a execução penal provisória, ela vai fazer com que esse direito penal seletivo, ele acabe por não existir mais. Eu não quero manifestar o meu posicionamento sobre isso, tá? Mas, enfim, vou deixar para vocês essa tarefa. Outra coisa também que eu achei interessante, que o ministro Teori Zavascki e o ministro Fux, nos seus argumentos, eles disseram que a exigência dos julgamentos dos recursos constitucionais viola a igualdade. Ou seja, as pessoas que não possuem condições de levarem os seus recursos, seus processos ao julgamento em tribunais superiores, já irão cumprir a pena. Então, mais uma vez, né, ele vem falar sobre o direito penal seletivo, né, pessoal? Exigir dos tribunais superiores que esses recursos constitucionais sejam julgados viola a igualdade daquelas pessoas menos endinheiradas que não têm condições de levar os seus processos adiante, tá? E sendo que estas pessoas menos abastadas já irão cumprir pena logo de plano, tá bom? Bom, é isso que eu quero que vocês entendam sobre esse argumento desses ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá então, vamos prosseguir. Senhores, um fato interessante também que eu quero atentar para esse momento é o seguinte: determinar a execução penal provisória de alguém é imprescindível que haja a convergência de decisões das duas instâncias, ou estas instâncias podem ter posicionamentos divergentes. Vou repetir. Os senhores acham que para que a execução da pena aconteça antes do trânsito em julgado, o tribunal de primeira instância, o juiz de primeira instância tem que proferir uma decisão e esta decisão tem que ser mantida pelo juiz de segunda instância? O que os senhores acham? De primeiro momento, tá? Eu quero dizer aos senhores que mesmo quando o juiz tenha absolvido em primeira instância, o Ministério Público recorre, o tribunal reforma aquela decisão do juiz e manda e condena aquela pessoa, em análise dos votos desses ministros, eu entendo que não exige a convergência de decisões. Se a primeira instância absolve o réu, a segunda instância, o TJ, por exemplo, condena, essa condenação por si só já é suficiente para que a execução provisória daquela pena aconteça, tá bom? Bom, um ponto muito importante também, analisando os votos dos ministros, que foi melhor explorado, né, neste julgamento desse habeas corpus, é que a interposição dos embargos infringentes, lembram dele?
dos embargos infringentes? Quando o advogado interpõe embargos infringentes, essa interposição vai impedir a execução provisória da pena. Ou seja, eu sou condenada no Tribunal de Justiça por 2 votos a 1. Eu ingresso com os embargos infringentes. Estes embargos irão impedir que a execução da minha pena aconteça antes do tempo até o julgamento dos meus embargos infringentes. Tranquilo, senhores? Vamos prosseguir? Ok. Vamos então falar da violação, ou seja, suposta violação dos princípios constitucionais da presunção de inocência. É um fator que a gente tem que abordar, que a gente tem que ter um olhar mais crítico, que a gente tem que ter um olhar mais estudado para a coisa. Por quê? Por que eu disse suposta violação do princípio constitucional da presunção de inocência? Meus caros, nas discussões entre os ministros, que eu já falei, eles alegaram que não houve qualquer violação dos princípios da presunção da não culpabilidade. Por quê? Quais foram os argumentos que não violam? Eles disseram o seguinte: o princípio da presunção de inocência, ele tem um sentido dinâmico, ou seja, o seu valor varia conforme o transcurso do feito. Quanto mais prova vai se reunindo, quanto mais condenações vão sendo proferidas, mais vamos temperando, mais vamos usando de temperança o princípio da presunção de inocência. Lembrando que este argumento foram proferidos pelos ministros da Suprema Corte, no sentido de que a execução penal provisória não fere o princípio da presunção de inocência, porque alegam que tem que haver esta temperança quanto a este princípio, tá? Vamos prosseguir. Outra coisa, senhores. Tivemos também, em análise dos argumentos, os ministros levantaram uma base estatística muito interessante, que até então eu nunca tinha parado para analisar. Esses recursos constitucionais, que é o recurso especial e o recurso extraordinário, eles tratam de trazer um levantamento muito interessante, ou seja, de 2009 a 2016 se perceberam que os recursos especiais e extraordinários ingressados nas cortes superiores, já computados os seus agravos, somente 1,7% destes recursos obtiveram êxito. Exatamente. Olha só. Por quê? Porque a maioria esmagadora ficaram a favor da acusação, senhores. Que interessante, né? Que dado estatístico. Então, senhores, olha que fato bem interessante, né? Levantado pela Suprema Corte. 1,7% somente destes recursos que tiveram sucesso, tá? Ou seja, a maioria esmagadora ficaram ainda a favores da acusação, tá bom? Ou seja, também, outro dado interessante que somente 0,8% que foram favoráveis à defesa, e mesmo assim, essas teses que foram pleiteadas nesses recursos já haviam sido discutidas em matéria de HC, ok? Então não precisaria desses recursos para estarem sendo analisados as referidas matérias, elas já foram analisadas em matéria de habeas corpus, então ficou prejudicado esses recursos. Mas olha só, o ministro Teori, ele disse assim: nós ficamos 10 anos para julgar recursos constitucionais, 10 anos, quando na verdade 1,7% somente foram providos, tá? Então veja bem, senhores, não haveria necessidade desses recursos, esses recursos na verdade somente lotariam ainda mais a pauta desses ministros para julgamento, sendo que eles poderiam ter sido resolvidos de uma outra forma, e muitos, né, a maioria esmagadora já tinha sido resolvido em matéria de HC, sem contar a questão de que 1,7% somente obtiveram êxito, né? Enfim. Vamos lá. Outra coisa, outro argumento que eles utilizaram, que eu achei também extremamente interessante, e eu achei que eles foram felizes nos comentários,
é a respeito do caos carcerário, tá? Muitas pessoas utilizam o caos carcerário para demonizar a execução penal provisória. Não tem relação com a execução penal provisória, mas sim, essa demonização, ela tem relação com a banalização da prisão provisória cautelar. Lembra da preventiva e da temporária? As duas espécies de prisão de natureza cautelar. Por que cautelar? Porque elas asseguram a efetividade do processo até o seu final. Então, senhores, é essa questão, né? É a prisão preventiva, na verdade, que deve ser, que está banalizada, tá? Então, nós precisamos, na verdade, segundo as falas dos ministros, que nós precisamos mais de execução penal provisória para não se falar em impunidade e menos de prisão preventiva banalizada pelo nosso sistema penal judiciário, ok? O ministro Theory, ele ainda refletiu um tema de suma importância, que é sobre a discussão de quando que se dá o trânsito em julgado no processo penal. Quando que a sentença penal transita em julgado? Olha que interessante. Quando que eu posso falar em coisa julgada no processo penal? A nossa Constituição Federal, ela não define coisa julgada. O nosso Código de Processo Penal também não traz um conceito de coisa julgada. Mas e o Código de Processo Civil? Ele sim, ele traz o conceito de coisa julgada. Porém, nós podemos pegar emprestado esse conceito do Código de Processo Civil e trazer para o nosso Código de Processo Penal? O ministro Theory Zavascki disse que não. Tá? Não podemos aplicar no nosso processo penal o artigo 502 do novo CPC, porque lá no CPC considera-se coisa julgada depois de esgotado todos os recursos, e desta forma não podemos esquecer que no processo penal temos a revisão criminal, e esta revisão criminal está rotulada como recurso. Então tá, ok. Se revisão criminal é recurso, enquanto não ajuizada a revisão criminal, eu não posso falar em coisa julgada no processo penal. Olha só, né? Que interessante esse argumento do ministro Theory Zavascki. Mas o ministro, ele bateu muito nessa tecla. Ele, inclusive, foi seguido pelo Dias Toffoli no sentido de ter que realmente sentar e decidir sobre essa questão de quando que o trânsito em julgado no processo penal ele acontece. Ok. Aí vem uma coisa muito importante que nós não podemos deixar de falar e também nós não podemos fazer é interpretar a coisa julgada no processo penal com o esgotamento de todos os recursos, e é o que a gente vinha fazendo até então, né? Nós entendíamos, nós interpretávamos que enquanto não se esgotar todas as vias recursais no processo penal, a coisa julgada não acontecia. Gente, um fato interessante e curioso, o Brasil, ele adotou o modelo de cortes constitucionais, O Brasil, ele adotou modelos de cortes constitucionais. Qual outro país que adota, né, essas cortes constitucionais? A Espanha. A Espanha é um exemplo de país que adota, que segue essa tendência, tá? E o que traz essa tendência aqui para nós? A tendência das cortes constitucionais é no sentido de reconhecer o trânsito em julgado com o julgamento em segundo grau. Exatamente. Reconhecimento do trânsito em julgado com o julgamento em segundo grau, tá? Esse instituto, essa questão, chama-se trânsito em julgado formal. Os recursos constitucionais não teriam um caráter, então, de revisão. Vamos lá. Recurso especial, recurso extraordinário, neste caso, neste sentido das cortes constitucionais, em que trânsito em julgado acontece com o julgamento em segundo grau, coisa julgada formal. Então, os recursos constitucionais, nesse caso,
não teria um caráter de revisão, mas sim um caráter de rescisão, rescisório, ou seja, encarar o trânsito em julgado com o julgamento de segundo grau. Compreenderam esse modelo, essa tendência que o Brasil adotou das cortes constitucionais? Podemos prosseguir? Vamos lá. O ministro Gilmar Mendes alegou que em nenhum país do mundo o condenado em duplo grau de jurisdição vai aguardar julgamento de recurso constitucional para começar a cumprir a pena. Isso, senhores, isso é verdade, tá? O Brasil é o único país do mundo que o condenado em segundo grau, ele tem direito a recursos constitucionais que impedem a execução da pena. Aí é que eu falo para vocês que temos que começar a trabalhar com o artigo 637 do CPP, em que os recursos constitucionais não têm efeito suspensivo, pronto e acabou. Recurso especial, recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, ou seja, enquanto eles não forem julgados, pode sim ser previsto, pode sim acontecer a execução penal provisória. Tudo bem, senhores? Eu sei que é um assunto confuso, são muitos argumentos, são muitas coisas que a gente tem que se atentar, mas vamos começar, né? Vamos lá a modificar toda essa ideia de que a gente vinha adotando a respeito de trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Senhores, ainda em relação ao princípio da presunção de inocência, eu tenho para falar para os senhores que esse princípio ele está elencado no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, como eu já falei lá atrás, tá? E o ministro Fux, ele disse que quando o legislador instituiu este artigo 5º, inciso 57, ele não quis impedir a execução penal provisória. Então, não podemos olhar esse artigo, senhores, e dizer o Brasil presume a inocência, presume a não culpa e isso significa que não cabe execução penal. Não, nós não podemos mais ter essa visão. Por quê? Porque o ministro Fux alegou ainda que se o legislador constituinte quisesse impedir a execução penal, ele teria colocado esta proibição, tá, no artigo 5º, inciso 61 da Constituição, que fala sobre a prisão antes do trânsito em julgado. Tudo bem? Então, quer dizer que o Constituinte não previu. O legislador Constituinte nada disse sobre isso. Aí, vem o ministro Barroso e disse assim: é admissível sim a execução penal provisória depois da condenação pelo tribunal do júri. Sob qual argumento? Sob o argumento de que o tribunal do júri é colegiado e soberano, ficando a revisão pelo TJ extremamente limitada. Vamos lá. Então, eu deixo a vocês agora uma questão a respeito deste voto do ministro Barroso. Eu entendo que a execução penal provisória sempre pressupõe um esgotamento da análise fática e probatória, correto? Como eu venho debatendo com os senhores desde o início deste vídeo. Pois bem, então se depois da decisão dos jurados, plenário, o Tribunal de Justiça, mais ou menos limitado, ele poderá fazer uma análise dos fatos e das provas? Ele poderá, inclusive, anular este júri por ser decisão manifestamente contrária ao que foi coligido nos autos? Não seria aí, senhores, a decisão dos jurados suficiente para gerar execução penal provisória? Tendo em vista que o esgotamento da análise fática e probatória já aconteceu? Pois bem, senhores, muitos de vocês não irão concordar com essa decisão do Supremo. Por quê?
os argumentos ora debatidos são realmente muito fortes. Eu confesso para os senhores que eu fiquei completamente balançada com esses argumentos, com todo esse estudo, com todas essas estatísticas, tá? Pode ser que daqui a um tempo o Supremo volta atrás, pode ser que ele entenda, não, agora chega. Agora não cabe mais execução penal provisória, realmente eu reconheço que fere o princípio da não culpabilidade, que realmente o Constituinte quis, de uma maneira tácita, previu esse entendimento, tá? Mas, por enquanto, a gente não pode deixar de ressaltar o seguinte: no momento que vivemos no Brasil, precisamos de um choque de justiça. Sim, precisamos dar um choque de justiça. Em que sentido é esse? Que choque de justiça? Como assim, né? Eu entendo que essa decisão do Supremo, hoje, eu entendo assim, é um verdadeiro choque de justiça, senhores. Para que nós, pessoas, né, que vivemos nesse dia a dia, nessa correria, que estamos sujeitos a tudo, que nós possamos acordar de manhã e nos sentir mais igual ao próximo, né? E ver que realmente vale a pena ser honestos, andar direito, né? Que eu ainda sei que vai alguma coisa boa acontecer, tá? Eu deixo aqui para vocês essa humilde explanação, o meu humilde entendimento sobre os votos dos ministros. Depois, senhores, peguem lá o HC, estudem, analisem, é muito interessante, é muito bacana, mas enfim, deixo para vocês o meu abraço, meu muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de dar um likezinho aí e vamos continuar. Um beijo a todos.